Olá, hoje eu quero trazer para você uma mensagem de encorajamento. Eu sei que diante das atribulações da vida, nós temos a tendência a começar a pensar que Deus não está olhando para nós, que Ele não está ouvindo as nossas orações. E nós começamos a perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes começamos a achar que só acontece conosco, né? E nesse pensamento de isso só acontece comigo, ou Deus não está ouvindo a minha oração, eu estou passando por tantas provas e Ele não está olhando para mim. Eu quero dizer para você que nas maiores adversidades da vida, Deus está sempre do teu lado. Deus está sempre do meu lado. Não existe oração que Ele não ouça. E não existe momento que Ele não esteja presente. É só a sensação, né, que nós temos de estarmos sozinhos. Porque às vezes nós estamos passando por um momento de entender o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando a nosso favor, porque Ele trabalha no silêncio. E em meio a essa pandemia, um momento de tantas tensões, de tantos problemas, né, que causa em nós uma ansiedade enorme, né, quando vemos os noticiários, cada dia que passa aumentam os números de óbitos pelo Covid-19. E nós vamos ficando assustados, às vezes temos que sair, mesmo que seja para fazer as coisas que são essenciais, né? Ficamos pensando, preocupados com os familiares que estão distantes, muitas vezes um pai, uma mãe, um filho, e entramos em um estado de ansiedade muito grande, né? Mas eu quero dizer a você que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe por que foi necessária essa intervenção dEle para se comunicar com o homem. Porque as pessoas precisam entender que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente e nada foge ao controle dEle. E se Ele quiser, Ele pode, através de uma palavra, né, como foi na criação, que através da palavra tudo passou a existir, né? Através do haja luz, haja separação da terra e das águas, né? Ele pode, através de uma palavra, parar com tudo isso. Mas Ele quer que o homem entenda que ele precisa se aproximar dele, que ele precisa olhar para ele como o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo. Precisa se arrepender dos seus erros, dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Nós vivemos em um momento que nós convivemos com a marginalidade, com a criminalidade, que nós convivemos com a falta de amor, de afeto, e nós presenciamos que cada dia que passa, né, a ciência vai aumentando e o homem vai se colocando no centro de tudo como descobridor de muitas coisas, e de fato ele é, e Deus deu a ele inteligência para poder dominar de certa forma. Mas nós não podemos esquecer que toda a sabedoria vem dele, que é ele que nos inspira, é ele que nos dá as diretrizes, as orientações para todas as inovações que nós temos, que nós criamos, e a nossa criatividade vem dele, e as estratégias vêm dele. Ele é o centro de tudo. Se ele quiser, ele vai dar capacidade para alguém para descobrir a cura do Covid. E é assim, é um insight que a pessoa tem, dado por Deus. Eu creio nisso, e eu creio que Ele tem a solução para todo e qualquer problema. Nós não estamos só,
Deus não deixou de ouvir as nossas orações. Ele não tapou os ouvidos dele para que não possa nos ouvir e não fechou os olhos para que ele não possa nos enxergar. Muito pelo contrário, ele está com o olhar atento para nós. E a adversidade que você está passando nesse momento, seja ela relacionada a essa pandemia ou não, ou a qualquer outra área da sua vida, eu quero dizer a você que Ele está contigo. E que, às vezes, o fato de você ser um cristão, de você ser uma cristã, não isenta você de passar por todas as tribulações desta vida. Não é porque nós somos crentes, né? Porque cremos em Deus, porque acreditamos que Ele é sobre tudo e sobre todos que nós vamos ficar livres das situações. É só nós lembrarmos que Jesus, né? O próprio Jesus, Ele disse para nós o seguinte, lá em João 16, no capítulo 38, Ele fala o quê? No mundo tereis aflições. Então, nós não estamos livres de passar por aflições, mas temos que ter a consciência de que Ele passa por todas essas aflições conosco. E o Evangelho é um Evangelho de cruz, é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho que não nos isenta das tribulações, dos problemas, das enfermidades, das epidemias, pandemias. Não é isso. Deus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em meio a todos os problemas, nós temos que ter a confiança de que Ele está conosco. E que se as coisas não acontecem no nosso tempo, é porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, né? A gente lê isso lá no livro de Eclesiastes. E tem uma outra passagem bíblica também que é em Lucas 9, no versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a tua cruz e siga-me. Então, os problemas acontecerão. Só que Cristo passará conosco por todos os problemas. Em Isaías 55, no capítulo 8, diz o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O agir de Deus não depende do seu momento, não depende do meu momento, depende do momento de Deus. Então nós temos que ter sabedoria para guardar, para esperar a resposta de Deus no momento dele e não no nosso momento. Deus estar em silêncio, repito, não é e não significa que Ele não está trabalhando a seu favor e a meu favor. Eu só quero lembrar a você que em várias circunstâncias Deus permitiu que homens que andavam com Ele passassem por vários problemas, né? E Ele esteve com eles em todas as situações. Se pensarmos em Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados numa fornalha, Deus, na sua soberania, poderia ter livrado aqueles jovens de serem lançados naquela fornalha. Mas Ele consentiu que eles fossem lançados. Só que Ele estava lá, dentro da fornalha com ele. E isso pôde ser visivelmente observado, né? Quando Daniel é lançado na cova dos leões, Deus também poderia ter feito uma intervenção para que ele não fosse lançado lá. Mas ele foi. E lá Deus esteve com ele e na cova o livrou dos leões. Assim como na fornalha ele livra os 3 jovens, né? Deus não impediu que Silas, que Paulo, né, fossem presos, mas lá na prisão Deus deu o livramento para eles. Então, quando nós começamos a pensar nesses detalhes, nós entendemos que
Teremos de passar sim por problemas, mas Deus estará conosco em todos eles, dando o livramento e no momento certo, porque é assim que Ele se manifesta a nós, é através, da ação dele nas nossas vidas. Então, confia no Senhor. Ele está contigo. Ele te dará vitória no tempo dele. No tempo dele, essa pandemia vai acabar e nós poderemos voltar ao nosso contato social. Poderemos voltar a reencontrar as pessoas que nós amamos. E às vezes você pode escutar esse vídeo e pensar assim: para quem não tem problemas, para quem não passa por adversidade, é muito fácil falar isso. Mas eu quero dizer a você que não sou diferente de você. Eu também passo problemas e adversidades, mas em todos eles eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Quem me conhece e acompanha a minha vida de perto sabe exatamente do que eu estou falando. Em um ano, o meu sobrinho nasceu, teve uma complicação no parto, ficou 21 dias internado e ele é portador de deficiência, ele é um deficiente. Quando ele saiu da UTI, que ele foi para o quarto, no mesmo dia, o noivo da minha filha faleceu de um ataque fulminante, próximo do casamento, com tudo organizado. Não passou muito tempo, a minha outra irmã que estava grávida foi ter o bebê. 10 dias depois, ela teve uma espécie de um aneurisma. Ela ficou quase 30 dias numa UTI. E quando nós pensávamos que estava tudo bem, o meu pai bateu a cabeça, não nos contou o que tinha acontecido. E de repente começou a sentir dores de cabeça, a ficar meio tonto. A gente deu entrada com ele no hospital e ele estava com um coágulo na cabeça e teve que passar por uma cirurgia no cérebro de emergência. Eu estou falando de coisas que aconteceram no espaço de um ano, aproximadamente. E o meu cunhado, que tem um problema renal, ele acabou perdendo um rim. E foi uma coisa em cima da outra. E nesse tempo todo, não deixei de cultuar. Não deixei de agradecer a Deus, porque na adversidade também a gente agradece, porque elas nos ensinam a ser seres humanos melhores, a nos relacionarmos melhor com Deus, a termos a nossa confiança completamente no Senhor, porque há momentos que nada resolve, só Ele. Quando o médico olha para você e fala, não tem solução, é só um milagre, como aconteceu com o meu sobrinho, como aconteceu com a minha irmã, porque o médico disse que se ela conseguisse sair daquela situação, ela ficaria com sequelas para sempre, não teria mais os mesmos movimentos. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela é perfeita, ela não tem nenhuma sequela. Fez o tratamento sim com o neuro por aproximadamente 2 anos, mas está bem, graças a Deus. Então, confia no Senhor, confia. Porque mesmo quando tudo parece sair do eixo, tudo parece ficar fora do lugar e parece que nós não vamos ter forças para passar por tantas situações, porque às vezes eu falava, Senhor, me fortalece, porque eu não acho que eu não vou conseguir passar por tudo isso, E o Senhor provou para mim que Ele esteve comigo em todos os momentos, Ele me fortaleceu e eu passei por tudo isso. Então, é possível passar por toda e qualquer prova. Com o Senhor no nosso barco, tudo vai muito bem. Nós não temos o que temer. Nós não temos o porquê desanimar no meio da caminhada. Não temos o porquê de tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé e da nossa salvação. Aquele que está de braços abertos para nós o tempo todo, aquele que ouve as nossas orações. Então, que o Espírito Santo de Deus
que convence o homem de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo, possa falar profundamente ao seu coração. Que Jesus Cristo traga a paz tão almejada ao teu coração e que as misericórdias de Deus sejam extensivas na sua vida e na vida da sua família. Em nome de Jesus. Amém.